Bom dia, irmãos. Vamos reiniciando então o nosso culto. O tema de hoje, da mensagem de hoje, será livres para ser santos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Antes de lermos, vale a pena mencionar que a discussão aqui, para ter o contexto, é que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja da Galácia porque eles estavam tendo uma dificuldade muito grande com relação a viver o seu cristianismo. Como assim uma dificuldade muito grande? Haviam pessoas, judeus, que eles chamavam de judaizantes, cristãos, que achavam que para ser cristão, primeiro você tinha que ser judeu e depois ser cristão. E que a vida de santidade teria que primeiro cumprir a lei de Moisés, para depois, então, seguir as orientações ou as ordenanças de Jesus. Então, o apóstolo Paulo escreve, criticando essa postura, e ele nos diz o seguinte em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Apenas um versículo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediante servos uns dos outros em amor. Nós, cristãos, fomos chamados à liberdade. Então, o texto que nós vamos usar, não apenas como base, mas na sequência, para falar sobre a liberdade de ser santo. Ora, a liberdade de ser santo é uma expressão muito poderosa. Então, eu sou livre para ser santo. Ela nos lembra que a santidade não é uma prisão. Você tem uma série de regras para seguir, uma série de mandamentos, uma série de obrigações. Mas é um caminho de liberdade. Nós escolhemos ter uma vida santa. Podemos escolher ter uma vida santa. Nós estamos nos libertando das correntes do egoísmo, do pecado, da negatividade. A santidade, ela nos permite experimentar uma plenitude de vida. Ela nos permite nos aproximar de Deus. Primeiramente, nós precisamos entender o que a Bíblia chama de santidade. O que significa ser santo? Que hoje em dia até mesmo esse conceito está um tanto distorcido. Originalmente, no hebraico, tem a palavra kadosh. Acho que tem até um grupo aí evangélico que se chama kadosh. Kadosh significa ser santo. E a tradução para essa palavra é separado para. Eu gosto de dizer sempre assim, separado para. Vou separar isso aqui. Separei, botei de lado. Não é isso que a palavra está dizendo. É separado para alguma coisa. Não é simplesmente separado. Eu estou limpando uma coisa, separa isso aqui. Eu estou limpando. Não é esse o conceito. O conceito de kadosh é separado para. Separado para quê? Para Deus, para ser consagrado. A palavra consagrado talvez seja mais conhecida. Tornar sagrado. Eu separo alguma coisa para tornar sagrado. Quando o templo de Jerusalém foi construído, antes até de ser construído, ele recebe uma orientação de Deus do que deveria conter o templo. Não apenas o templo, mas haviam diversos utensílios, uma porção de coisas que eram usadas no culto, nos sacrifícios, e aqueles eram utensílios separados, ou seja, eram utensílios sagrados, eles eram kadosh, eles eram santos, eles eram separados para a adoração e ao serviço de Deus. Esse era o conceito de santo e de separado, consagrado. E é fácil de entender quando você aplica a coisas, uma panela que é usada para cozinhar ofertas de Deus. Então, está separado para Deus. Eu separei isso aqui para só usar no domingo. Eu tenho um par de sapato que eu só uso no domingo, ele é santo, ele está separado para... Tem gente que faz exatamente isso. Eu me lembro de uma ilustração, uma ilustração não muito boa, de que o sujeito comprou um sapato novo, ele mandou fazer um sapato novo, numa sapataria especializada, um sapateiro. E um sapato bonito, novo, e na semana seguinte ele voltou
e ele devolveu os sapatos, não, esse sapato não serve não. É por quê? Porque ele não range. Como assim não range? Ele queria chegar com um sapato novo na igreja e todo mundo ouvia que ele estava com um sapato novo, o sapato tinha que fazer barulho. Então o sapato... De que adianta esse tipo de consagração? Um objeto para o exibicionismo. Isso não está sendo consagrado a Deus. Está exibindo você. Então esse tipo de consagração de objetos, isso é inútil. Para Deus é inútil. Como é que eu sei disso? Jesus disse que Deus é Espírito e Ele está em busca de adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Objetos não vão agradá-lo, já que Ele é dono de todas as coisas. Como é que eu devo entender santificação de uma pessoa e não de um objeto? Mateus capítulo 15, nos versículos 3 a 5, Jesus conta, dando uma lição nos fariseus, a respeito de pessoas que violavam a lei de Deus através de uma oferta, em que ele chama de corban. Corban é uma oferta que você dá a Deus. A pessoa se ofertava a Deus, a vida dele era ofertada a Deus. Esse conceito de corban aparece no Velho Testamento. Um exemplo que todo mundo vai lembrar, Sansão. Sansão era consagrado a Deus, ele era um nazireu de Deus, não podia cortar o cabelo, ele desde criança tinha sido consagrado a Deus, ele era um corban, era uma oferta a Deus. Então, a corban era algo que assim, eu vou decidir da minha vida ofertar algo a Deus. O que eu puder fazer, eu vou fazer somente para Deus. Quando a pessoa se consagra a Deus, eu estou consagrando a minha vida. Não vou cuidar dos meus interesses, vou cuidar apenas dos interesses da obra. Isso é um tipo de consagração. Então nós entendemos que ser santo é buscar uma vida que agrada a Deus. Quando nós pensamos que isso é uma oferta, um voto que a gente faz, imediatamente vem à mente o quê? É voluntário. Eu escolho fazer isso. Eu escolho querer ser santo. Se há um assunto que é motivo até de congressos, né, de livros, todo mundo assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Todo crente, pessoa que se converse, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito, é verdade, tem mesmo, individual inclusive. E a pessoa assim, então qual é a vontade de Deus na minha vida? O que Deus quer para mim? Hoje, amanhã, o que Deus quer para mim? E é uma pergunta válida, é uma pergunta importante. Deus realmente tem um plano individual, mas Ele também tem uma vontade geral, ou seja, uma vontade que vale para todo mundo. Porque Ele tem um plano específico para a Raquel, um plano específico para o Michel, um plano específico para o Joaquim. Ele tem planos específicos, mas Ele tem um desejo que vale para todos nós. E esse não é difícil de descobrir. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, nós encontramos o seguinte texto: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, do comportamento sexual ilícito. Lógico que isso aqui é um exemplo. O texto diz claramente que a nossa santificação é a vontade de Deus. Então eu não preciso perguntar para Deus: Senhor, o Senhor deseja que eu seja santo? Eu não preciso fazer essa pergunta. A resposta está aqui. Sim, a resposta é sim, Ele deseja. Mais do que um simples desejo, é uma ordem. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está em 1 Pedro 1,16, mencionando o Velho Testamento. Deus realmente deseja que nós sejamos santos, separados, escolhidos para a adoração e ao serviço dele, algo separado das coisas do mundo. Por que então nós somos livres para ser santos? Não há dúvida que Deus deseja que a gente busque a santificação. Porque isso é um símbolo de liberdade. Já que o tema da mensagem é livres para ser santos. Em primeiro, porque você pode escolher. Você pode escolher ser santo. Você pode escolher não ser também. Nós temos um texto que eu acho que muita gente conhece, se não todos, em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão.
Eu escolho servir ao Senhor, eu escolho me santificar. Eu posso escolher não prestar atenção em nada, ter uma vida independente da vontade de Deus. A Bíblia chama isso dos crentes ateus, né? Eles dizem que creem em Deus, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. São crentes ateus. Eu creio em Deus. E o que isso interfere na sua vida? Nada. Nada. Eu não quero saber qual é a vontade dele na minha vida, eu não quero interferência nenhuma, não quero saber quais os princípios que eu deveria buscar. Nada. Então eu não tenho um relacionamento com Deus. Mas é uma escolha. Eu posso escolher seguir os padrões do mundo. Eu quero ficar rico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ganhar? Ontem eu estava vendo um documentário sobre espionagem, aliás, muito profundo, e eles descobriram um sujeito que ele era o líder, o chefe da espionagem na Europa, né? Isso aconteceu tudo na década de 60 e 70, e depois descobriram que ele era um agente duplo, na verdade, ele era espião do outro lado, ele era o chefe da espionagem lá de cá, sendo espião do lado de lá. Como assim? Como que pode? Ele era um agente duplo. Ele escolheu. Depois aparece ele entrevistando. Eu escolhi um lado que eu achei e tal. E aí aparece alguém comentando: você é um hipócrita, ele é um oportunista, ele foi para quem pagasse mais. Né? Então, a pessoa escolhe o critério que ele vai escolher a sua vida. É uma escolha. Mas eu posso escolher servir ao Senhor. Eu posso escolher ser santo. Eu sou livre para escolher. Escolher hoje a quem se vai. Você pode escolher seguir a sua vida sem a presença do Senhor, mas você pode escolher servir, você pode escolher ser santo, por isso você é livre. Em segundo, você é livre para ser santo porque você está liberto do pecado. E isso aqui é muito importante. Como assim liberto do pecado? Uma comparação é que a pessoa que tem vício, é um vício que toma a pessoa, né? Ela quer parar. Eu sei que o vício está me destruindo, eu quero parar. Mas não consegue. O vício não deixa, ele está preso, ele está escravo. E o pecado é assim, ele nos escraviza. Eu não consigo ser santo e ao mesmo tempo ser escravo do pecado. Eu só consigo escolher ser santo porque pela cruz de Jesus, pelo sangue derramado, ele nos libertou do poder do pecado. Do poder, não da presença do pecado. Eu posso escolher pecar, mas eu posso escolher também não pecar. Antes eu não podia escolher. Eu lembro de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, em que o não é a frase dos livres, porque o escravo, ele só consegue dizer sim, Senhor. Ele não consegue dizer não. Ele não, assim, eu não vou fazer isso, eu não vou ter esse tipo de atitude, porque ele é escravo, ele é obrigado a obedecer, ele tem que dizer sim, Senhor. Então nós fomos libertos do pecado por Jesus, e sendo libertos, então eu posso escolher. Antes eu não podia escolher, agora eu posso escolher ser santo. Isso é muito importante. Eu lembro de uma ilustração que eu via no caso real, um homem crente, e ele estava trabalhando numa fábrica, e ele queria evangelizar um amigo dele. Esse amigo era um fumante inveterado. E o amigo debochava da sua fé, isso é bastante comum, né? Debochar da sua fé. E ele disse assim: você não fuma porque o seu pastor não deixa. Eu disse: não. Se eu quisesse, eu podia fumar. Assim, duvido. Sim. Vamos fazer o seguinte: me dá o seu maço de cigarro. Não, você tem que me dar o maço inteirinho. Tá bom. O cara deu o maço de cigarro para ele. Ele pegou o bolso. Ficou com o maço de cigarro no bolso. Passou uma meia hora, o cara assim: me dá um cigarro. Não. Agora fica no meu bolso. Daqui a pouco eu quero fumar, me dá um cigarro. Eu não vou dar. Aí o cara começou a ficar desesperado, começou a ficar nervoso. Eu quero meu cigarro de volta. Eu não vou lhe dar. Quem que está preso aqui? Eu consigo dizer não ao cigarro, você consegue. Você consegue dizer não? Você é obrigado a fumar. Então quem está preso aonde? Você está preso ao cigarro. Eu posso ficar com o cigarro no bolso e eu posso fumar se eu quiser, mas eu posso não fumar. Você não consegue não poder fumar. Você é obrigado, você é escravo. Essa é uma ilustração perfeita do que o pecado faz. Ele não deixa você se santificar. Não deixa. Você é obrigado a pecar. Mas em Jesus nós somos libertos do pecado. Eu tenho a liberdade de escolher, assim, eu quero ser santo, eu não vou fazer isso. Eu fazia, agora eu não vou fazer mais. Antes aquilo me escravizava, agora não me escraviza mais. Eu não vou fazer.
eu vou ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus. Então eu sou liberto, sou livre para ser santo. Eu fui liberto do pecado. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Nós somos libertos para a santificação, nós somos livres. Em terceiro, eu sou livre para ser santo, porque eu posso buscar a qualquer momento a ajuda do alto para a santificação. A verdade é que ninguém consegue ser santo sozinho, eu preciso da ajuda. Se fosse fácil ser santo sozinho, eu não precisava de Jesus. Eu simplesmente, que é o que muita gente diz, não, você tem uma vida de meditação, vá para um monte lá e fique quieto, orando a Deus o tempo todo. Assim, mas o mal está dentro do meu coração, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da ajuda de Deus para me santificar. E eu posso pedir. Eu não apenas reconheço que eu quero me santificar, eu tomei a decisão, mas é difícil. É difícil entender como buscar essa santificação, preciso de ajuda. Aí eu posso pedir, porque o Senhor nos ajuda. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. O Senhor está conosco onde quer que nós andemos, e Ele pode nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. Então nós somos livres para pedir ajuda. Senão, agora eu vou ser santo, eu vou fazer tudo sozinho. Não vai dar certo. Eu não consigo buscar santidade sem a ajuda de Deus. É Ele que nos ajuda na santidade. E nós podemos pedir. Temos essa liberdade de buscar a santidade do Senhor. Em 1 Coríntios 10, 13, nos diz o seguinte: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor providencia ajuda para a gente suportar as dificuldades que nos impedem de ser santos. Então, nós contamos com a ajuda divina. Nós podemos pedir: Senhor, me ajuda. Eu preciso vencer essa dificuldade. Eu preciso ser mais calmo. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. E eu preciso de ajuda. Ele vai ajudar. Eu sou livre para pedir ajuda. E Ele já disse que vai ajudar, porque Ele está sempre conosco. Em quarto lugar, nós somos livres para ser santos. E esse é muito interessante. Não há limite para a santidade. Até quando eu tenho que ser santo? Eu tenho que ir à igreja todo domingo? Não, todo domingo eu tenho que ir domingo e quarta. Não, não é nada, não é essa métrica. Deus não usa essa métrica. A busca da santidade é o quanto você quer se consagrar. Eu estava vendo um documentário em que um casal estava participando de um culto e eles sentiram fortemente uma unção de Deus que eles precisavam se consagrar. Nós queremos muito nos consagrar como casal. De alguma maneira, assim, o Senhor está nos mandando ir para a China. Eles pegaram um avião, venderam tudo que tinha, pegaram o avião e foram para a China. Vocês sabem o que eles iam fazer lá? O Senhor está nos enviando. Eu vou. Chegou assim: o que a gente faz aqui? Bom, para encurtar a conversa, eles se dedicaram à obra de cuidar de crianças abandonadas, defeituosas. Na China, durante um bom tempo, devido a uma política de um filho só, os casais, quando tinham um filho defeituoso, eles jogavam fora o filho, abandonavam o filho para poder ter um filho saudável. Já que só podia ter um, se ele tivesse um filho defeituoso, ele ia ter que cuidar do filho o tempo todo, ele não ia poder ter um filho saudável. Então eles faziam: jogavam fora. Botavam na porta do hospital, na porta de uma entidade pública, abandonava a criança escondida e sumia. E a partir dali tinha um filho normal, porque o filho era registrado, aquele não era. Então havia uma grande quantidade de crianças defeituosas em orfanatos, abandonados pelos pais, por causa dessa política de um filho só poder ter um filho só. Essa política parece que agora foi suspensa, não está mais valendo. Mas, oi? Agora pode ser 3. Ah, poxa, triplicou, né? Mas é um filho só. Então, os orfanatos cheios de crianças, eles montaram um orfanato só para cuidar de crianças defeituosas. Gente, como assim? Não há limites para a santidade. Não há limites para você servir a Deus. Você vai fazer onde você quiser. Eu lembro do irmão André, que faleceu ano retrasado, grande missionário holandês. O irmão André era o seu nome. O nome dele era um nome estranho, né? O holandês não dá nem para pronunciar direito. E ele
se consagrou a vida dele toda. E ele fez exatamente essa questão, Senhor, eu sou aleijado, eu tenho um monte de problema, Deus o curou, e Deus foi abrindo portas. Quanto mais ele queria se consagrar, mais portas foram abrindo, e ele montou uma rede de missionários no mundo inteiro, que a rede Portas Abertas, nós temos ali, meus irmãos quiserem participar e ver o que está acontecendo no mundo, para evangelizar o mundo inteiro. Não há limites para a santidade. Nós somos livres para escolher até onde a gente quer ir, em outras palavras. Se, eu quero ser santo, até onde você quer ir? Depende de você. Você pode ir até onde é o infinito. Como assim? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. Não, eu quero me consagrar até onde Deus quiser. Só é infinito isso aí. Você só precisa decidir até onde você quer ir. Nós somos livres para ser santos e não há limite para a santidade. Mas eu não queria terminar a mensagem sem primeiro pensar o seguinte: como é que se busca a santidade? Eu estava, lógico, eu fiz uma pesquisa na internet, preparando essa mensagem, e eu escrevi lá sobre santidade. Apareceram nos sites assim, 7 passos para a santidade. Aí eu já começo a ficar desconfiado. Eu não gosto desse. Isso parece evangelho coach. Olha, tome tantas pílulas, faça não sei o quê, 21 passos para alcançar a bênção, não sei o quê, 7 para fazer. Você já começou. Como é que se busca santidade? É pela roupa que eu visto? É pelo jeito que eu amo? Se olha, para você ser santo, você tem que andar com uma Bíblia debaixo do braço. Isso, mas ninguém usa a Bíblia mais. Eu não uso nem mais relógio, eu uso o celular. Né? As coisas vão mudando. Hoje em dia todo mundo olha a Bíblia no celular. Não estou dizendo que é bom ou é mal, é simplesmente acompanhando a tecnologia. Então não há uma maneira externa de você decidir assim: olha, para você ser santo você tem que comer comida saudável, você não pode comer comida com agrotóxico, transgênico, e não sei, transgênico, tá? Não é transgênero não. Transgênico e não sei o que, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer não sei o que. O que a Bíblia diz que você tem que fazer para buscar a santidade? É muito fácil você pegar na internet ou qualquer outro lugar 7 passos para fazer não sei o que, 13 passos para fazer não sei o que. Aliás, 13 não costuma ter não, porque se não número meio feio, o pessoal fica com medo. É 7, 21, é tudo passos bíblicos aí, né? Para fazer. Por que a pessoa não vai na Bíblia assim? O que o Senhor diz que ele diz que deve se fazer para buscar a santidade? Está na Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Você quer uma dica de como é que se busca a santidade? Que o reino de Deus seja a prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, todas as outras coisas, porque Jesus, quando disse isso, ele tinha falado de comer, de beber, do que vestir, tudo vai ser acrescentado. O que importa, mais importante, é buscar o reino de Deus. Você tem buscado o reino de Deus? Eu quero santificar minha vida, então comece buscando o reino de Deus, em primeiro lugar. Mas eu quero isso, eu quero aquilo. O Senhor sabe, vai ser acrescentado, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu tenho uma festa para ir. Não tem nada demais em ir na festa. Vamos, eu tinha me comprometido com uma pessoa de fazer uma visita, então um trabalho na igreja. É uma decisão. Mas eu vou deixar de me divertir? Não, você não tem que deixar de se divertir. Mas qual é a sua prioridade? O reino de Deus ou a sua vida normal? Então, quando nós começamos a pensar desse jeito, muitas vezes eu tomo decisões que não são a prioridade do reino de Deus na minha vida. Não é à toa que eu tenho tanta dificuldade de me consagrar. Não se trata passos disso, passos daquilo, quantos eu tenho que doar, quantos eu tenho que fazer isso, quantos eu tenho que fazer aquilo. Se o reino de Deus é a prioridade, as demais coisas serão acrescentadas. E em Gálatas, no capítulo 5, que é na mesma página do que nós lemos no início, diz o texto seguinte: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Se o nosso agir traz pecado, a melhor maneira de evitar isso é andar em espírito.
deixar que o Espírito Santo, que habita em nós, nos oriente. Eu não tenho que buscar o Espírito Santo no sentido de, eu quero que ele venha e entre na minha vida. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor, que creu que Jesus é o Senhor da sua vida e pagou, ele já tem o Espírito Santo nele. A questão é se isso aí vai resultar em mudança de vida, vai operar na sua vida ou não. Mas você já tem o Espírito Santo. Eu só preciso pedir, Senhor, dirige minha vida, me esclarece, me orienta. Eu tenho que andar em Espírito. O que eu vou fazer? Eu quero subordinar não ao meu querer, não ao que está na internet, não ao que disse lá no Big Brother, que eu nem sei o que diz, porque eu nunca assisti uma coisa dessa, mas tem muita gente que assiste essa porcaria. E depois diz, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de fazer aquelas coisas básicas de busca da orientação e da presença de Deus em nossas vidas. E ele falou assim, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Medite na palavra, leia, separe um tempo para orar, tenha disciplina, separe um tempo para ler a palavra, de meditar, não de ler como você lê assim, eu preciso ler 2 capítulos por dia, e depois já cumpri o meu cartão de ponto espiritual. Você entendeu o que você leu? Você meditou? Não entendeu? Lê de novo. Lê mais de uma vez. Mas assim eu não vou conseguir ler a Bíblia em um ano. Você não precisa ler a Bíblia em um ano. Você tem que ler e entender. De que adianta você ler a Bíblia em um ano e depois não lembrar nada do que está lá? Você leu só por ler. Eu preciso ler e meditar. Ler e meditar na palavra, porque essa é a maneira mais forte do Espírito Santo falar no seu coração. É através da palavra que ele mesmo ajudou a escrever. Não é? Não foi o Espírito Santo que ajudou a escrever a Bíblia? Então, é através da palavra que ele mesmo ajudou a escrever que ele vai falar ao nosso coração. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso falar com Deus para depois ouvir ele falando comigo. Então, essas coisas vão nos fazendo buscar santidade, porque é assim que nós vamos nos aproximar de Deus. Qualquer outros passos para a santidade é desnecessário. Quem tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha, eu não vou ler agora para não estender tanto a mensagem, no capítulo 2 de Colossenses. Lá fala o quão inútil é você fazer todas essas ordenanças. Se nós queremos abraçar essa liberdade e buscar santidade em todas as áreas da nossa vida, aí a gente vai ser santo, né? Não por obrigação, tem que fazer isso por obrigação, mas por amor e desejo de estar mais próximo do Criador. Eu quero estar mais próximo de Deus, mas Deus é santo. Como é que eu vou me aproximar dele? Buscando santidade. E é assim que a gente vai fazer. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá o Senhor. Hebreus 12, 14. Você quer ver a Deus? Busque santificação. Não estou me referindo só de você ver lá no céu, não. Isso também. Mas a gente pode ouvir o Senhor agora. Nós podemos ver a obra de Deus. Hoje nós estamos na escola dominical que os puros de coração é bem-aventurado, porque eles veem a Deus. Eles conseguem ver a obra de Deus através da sua pureza. Quem tem o coração contaminado tem muita dificuldade de ver Deus agir. Eu não consigo ver Deus agir na minha vida. Você tem uma vida totalmente contaminada. Não vai ver mesmo. Busque uma santificação. Você diz, nossa, como Deus está operando na minha vida? Eu não via. Eu falo da santificação. Se aproxima de Deus através da santificação e você vai ter o privilégio de ouvir a voz de Deus e sentir a sua presença. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento que ouvimos a Tua palavra, que ela possa ser usada pelo Teu Espírito para falar cada vez mais ao nosso coração, às nossas necessidades e nos levar mais perto de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.